Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui esse corte do Sport Center da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão, que pega o Fluminense domingo às 18 horas, final do Campeonato Carioca. E a estreia do Leonardo Jardim, né, galera? Vamos torcer para que dê tudo certo, né? Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Fala aí, Bruno. Fluminense primeiro, o Rodrigo Jufo está com a gente. O Flu do Zubeldia é o mandante, então, Jufo, da partida contra o Flamengo. Tudo pronto por aí para decisão, Jufo? É isso, Fluminense já naqueles últimos ajustes. Bom dia, Bruno, Jailson, Mari, todo mundo ligado no Sport Center. Cerca de 30 mil ingressos vendidos, mas é porque ainda está naquela fase dos sócios comprarem, né? Ainda não abriu para venda geral, mas a procura no lado do Fluminense está enorme. O setor sul, que é o do Fluminense, já está esgotado. Todo mundo nessa esperança do Flu empatar o retrospecto, né? Nos últimos 7 anos, foram 6 finais de Fla-Flu e tá 3-2 para o Flamengo. Então, nesse sexto agora, o Fluminense pode empatar aí esse retrospecto, chegar a um 3-3. E o técnico Zubeldia, que vai estar à beira do campo, ele que não foi punido pelo TJD do Rio de Janeiro, aquela confusão no clássico contra o Vasco, vai estar ali à beira do campo, faz os últimos ajustes na equipe. Ele ganhou uma boa notícia, que é o retorno do Nonato, que sofreu uma lesão na coxa grau 1, não atua desde o dia 24 de fevereiro. A expectativa é que ele voltasse só daqui a 2 semanas, mas ele já está à disposição, já treinou com a equipe ontem, fez o treino inteiro, normalmente junto com o grupo, vai estar à disposição, não sabemos se... É aquele detalhe, né? O Flamengo faz milagres, o cara sarou, galera, o cara só voltaria daqui a 2 semanas, mas como o jogo é contra o Flamengo, né? O milagroso Flamengo, o cara já tá curado. Que coisa, não? No time titular, até por estar voltando de lesão, mas o técnico Zubeldia ganha essa boa notícia. O torcedor tricolor aqui em Laranjeiras muito me perguntou sobre os últimos 2 reforços. O Milan, zagueiro que veio do Nacional, do Uruguai, e também o Castilho, atacante que veio do Lanús. Esse muito perguntado aqui porque fez gols contra o Flamengo lá na Recopa, é Carrasco já do Flamengo, contratação mais cara da história do Fluminense. Eles dois não vão poder jogar a final, não estão inscritos no Campeonato Carioca, então não vão poder estar nesse Fla-Flu, só no Campeonato Brasileiro. E o Alisson, último reforço do Fluminense, chegou hoje aqui ao Rio de Janeiro para assinar contrato, vem por empréstimo do São Paulo. O Fluminense não vai pagar nada em termos de transferência, vai arcar com 100% dos salários do agora ex-volante do São Paulo, que vai trabalhar mais uma vez com o Zubeldia, Bruno. Boa, Alisson também chegando. Jufo, continua com a gente, que a tela tá dividida agora também com o Pedro Henrique Torre. Eu gosto, assim, desse giro dos repórteres, que eu me sinto tipo o Carlos Alberto de Nóbrega, quando tá no banco da praça e vai cada hora entrando um personagem, sabe? Chega uma velha surda, sim. Paulinho Gogó. Tem gente que não vai entender essa sua referência, mas eu entendi. Eu sou o seu bonitinho. O Zé Bonitinho, tô de olho no senhor. Seu bonitinho. Zé Bonitinho, Zé Bonitinho. Seu, pra ele foi seu, só pra tu entender. Ele não entendeu. Exatamente. Eu sou de uma geração abaixo da de vocês, pô. Me dá esse desconto. Eu te falei que tinha gente que não ia pegar a referência. Isso. Mas o Pedro sabe do que eu tô falando. Tô só levantando a bola pra todo mundo brilhar. É a sua vez, viu, Pedro? Fala, Bruno Vicari, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo por aí. O Jufo tá aí do outro lado, que ele disse que ele é uma geração abaixo, deve ser umas 50 gerações abaixo para não entender essa referência aí. Um abraço para ele também, beijo para Mari, abraço para o Jailson, todo mundo ligado na gente. Lembra até da vizinha fofoqueira que tinha nesse programa dourado aí que você citou, Bruno Vicari. Mas vamos, claro, às informações. Tem o Fla-Flu, né, Bruno Vicari? Fui informado que tem o Fla-Flu, já que essa semana do Flamengo foi tiro, fumaça, tudo para quanto é lado. Então saiu o Felipe Luiz, depois da semifinal para cá aconteceu de tudo. Felipe Luiz venceu por 8-0 no seu último jogo, foi demitido. Leonardo Jardim já contratado, já apresentado, fazendo treinamento com todos os jogadores. E o José Boto em grande risco, assim, de fato, de ser demitido. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, já caminha bastante nessa direção, já foi ao mercado, como toda a equipe
da ESPN que, enfim, conhece mais o Flamengo, Pedro Ivo Almeida, Vinícius Ribeiro, enfim, todos nós em cima dessa notícia desde ontem, Edu Gaspar como uma possibilidade também. Então o Flamengo ainda está chacoalhando, Bruno Vicari, está chacoalhando bastante por conta do que ocorreu após a demissão do Felipe Luiz. Sobre essa saída do Felipe, técnico do Flamengo super vitorioso, ídolo e tudo mais, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, ontem aqui na Gávea, em um discurso para os conselheiros, ele falou um pouquinho, deu as justificativas que entendia que poderiam ser pertinentes aos conselheiros do clube. Então, uma justificativa interna mesmo, mas temos aí um trecho do áudio do discurso do Luiz Eduardo Batista, o BAP, a gente ouve um pouquinho agora. As decisões são tomadas sempre com o propósito de um futuro vencedor. No fim das contas, é sempre isso que a gente olha. Mesmo sendo evidente, eu gostaria de ressaltar que as mudanças no futebol do Flamengo não apagam o desarromo de maneira nenhuma o que o Felipe Luiz fez pelo clube e a história que ele construiu no Flamengo, como jogador, como treinador. Foi uma decisão de cunho esportiva, tomada dentro da estrutura profissional do clube e baseada 100% em dados e fatos. Algumas decisões difíceis, se você tomar às 3 horas da manhã, ao meio-dia de terça-feira, às 9 da noite de uma quinta-feira, antes do almoço, depois do jogo, antes de uma coletiva, não tem hora boa para você tomar algumas decisões difíceis. Então, a responsabilidade que eu tenho como presidente é de avaliar esses fatos e me questionar o que nós estamos vivendo vai levar o Flamengo a um ano vencedor? E quando a resposta é não, ou você corrige o rumo, ou você muda. A tentativa de correção de rumo foi feita. Tá, então, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, falando um pouquinho sobre essa questão, né, da demissão do Felipe Luiz. É uma justificativa interna, reunião de conselho, aprovação de patrocínios, e aí eles esperam um pouquinho, aproveita para fazer uma explanação sobre essa situação do treinador. Mas Leonardo Jardim está no Ninho do Urubu, está preparando o time, e domingo, Bruno Vicari, tem Fla-Flu. Só isso. Obrigado, viu, Pedro? E no ESPN.com.br tem a matéria do Pedro e do Vinícius, assinada ontem à noite, com mais detalhes desse bastidor por lá. E isso que o Pedro fala é curioso também, né, Mário? Porque vai uma semana tão agitada e que vai terminar, ou a próxima semana começa, então, com um Fla-Flu. Sim. Assim, eu acho que o peso desse Fla-Flu, ele até foi um pouco reduzido por conta dessa mudança, porque o Leonardo Jardim acaba de chegar. Internamente ali pode ainda acontecer mudanças no Flamengo, com a demissão do Boto, enfim. E aí, se você perde pro Fluminense, é claro que o barulho é grande esportivamente, mas vai cair 0 na conta do treinador, né? Provavelmente, não sei se BAP não vai vir falar, mas assim, é muito em cima da escolha de ter trocado de técnico nesse momento. Mas dá a entender que é 0 prioridade esse campeonato carioca, esse título, porque você pode perder, de fato, trocando o comando técnico da equipe antes, né? Os jogadores podem sentir, podem estar abatidos, gostavam do Felipe Luiz, enfim, muita coisa, e vai enfrentar um dos melhores adversários, né? A gente tem falado do trabalho do Zubeldia. Então, acho que o barulho vai acontecer, mas não vai cair na conta do Leonardo Jardim. Ele não vai precisar dar explicações sobre isso. Quem vai precisar explicar, se chegar até lá, vai ser o Boto, né, Jailson? Se chegar até lá, né? Vale ressaltar essa parte que você destacou, porque, de fato, a situação do Boto em relação ao elenco, acho que foi uma situação bem negativa depois da demissão, da forma que foi, né? Foi o que o BAP ali disse, né? Em relação à troca e tal. Mas acho que a forma que foi, eu não consigo concordar com a forma. E aí, eu acho que a situação do Boto fica também uma situação bem complicada. Enfim, em relação ao Fla-Flu que você citou, ficou mais esvaziado, né? Que a perda das 2 taças, da instituição Flamengo também, mas a perda das 2 taças ficou muito na conta do Felipe. E aí essa perda da 3ª taça também, aí a gente poderia ter um barulho gigantesco em cima disso, por conta da 3ª taça em um pouco mais de 3 meses. Só que aí a troca foi feita anteriormente, e aí o Leonardo Jardim mesmo, de fato, se perder o jogo no domingo, acredito que a torcida vai ficar revoltada, né? A torcida do Flamengo vai ficar com raiva, mas nem vai ter. Aí o desconto vai descontar no BAP. Que aí, se o Boto também já tiver saído até lá,
aí de fato o BAP que vai ter que ouvir algumas poucas e boas nos próximos jogos no Maracanã, e provavelmente. É curioso que ele falou das decisões difíceis, e claro que demitir o Felipe por tudo que ganhou, pelo ídolo que é uma decisão difícil. Mas parece que aqui no futebol brasileiro é mais difícil a decisão de manter um técnico do que você trocar após uma sequência de derrotas, né? Difícil é você manter, muito mais fácil é você simplesmente trocar. Muito bem, galera. Temos aqui um resumo do que falou o BAP ontem aos conselheiros na reunião, né? A conselheiros, BAP disse que ano do Flamengo estava em risco com Felipe Luiz como treinador. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista BAP, prestou esclarecimento aos conselheiros do clube em reunião na noite desta quinta-feira e deu detalhes sobre a demissão de Felipe Luiz do cargo de treinador da equipe. Em um discurso de pouco mais de 6 minutos, BAP afirmou que o ano do Flamengo estava em risco, com Felipe Luiz no comando do futebol. E disse que seu cargo exige tomadas difíceis de decisão, por mais que ela incomode os torcedores. Bem, até no hino a gente quer vencer, vencer, vencer. Dentro desse preceito, olhando no espelho para mim mesmo, está absolutamente claro que isso estava muito em risco este ano. Eu tinha que tomar uma decisão, disse BAP. BAP também garantiu aos conselheiros que a decisão de demitir o treinador não foi individual nem intempestiva, mas que fez parte de um processo profissional que funciona dentro do departamento de futebol. O presidente deixou a entender que, antes da demissão de Felipe Luiz, tentou, sem sucesso, uma correção de rumo. Minha responsabilidade como presidente é avaliar esses fatos e me questionar se o que estamos vivendo vai levar o Flamengo a um ano vencedor. Quando a resposta é não, ou você corrige o rumo, ou você muda. A tentativa de correção de rumo foi feita e em algum momento nós entendemos que isso não era possível e tomamos a decisão que tínhamos que ter tomado, afirmou o presidente BAP. Bem, a gente já ouviu o áudio, né, cara, um trecho do áudio, né? Só que ele não esclarece o que ele tentou com essa tentativa de correção de rumo, né? De rota, no caso. Ele não explica. Ele até fala, né, no áudio, que eu ouvi o áudio de 6 minutos, ele até fala que não precisa explanar o que ele tentou fazer, né? Só que eles tentaram e viu que não tinha mais jeito. Então, a decisão foi de demissão do Felipe Luiz. Tá aí, galera, a gente não sabe o que acontece lá dentro, né? Essa é a verdade, a gente tá aqui fora, a gente não sabe o que acontece dentro do departamento de futebol, né, cara? Então é isso. Estamos aqui para trazer para vocês as notícias. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal.